Amém? Nós falamos de manhã e vamos falar mais um pouquinho agora a respeito de proteção espiritual. Nós buscamos tanta proteção para a nossa vida, para a nossa casa, né? Para os nossos filhos, queremos estar sempre protegidos, mas nós precisamos de algo, de uma proteção muito mais importante, que é a proteção espiritual. E essa nós só encontramos, fala a única forma, fala comigo, de nos proteger espiritualmente, é através da palavra de Deus. E é isso que nós vamos estar falando agora, sobre essa proteção que vem dos céus, através da palavra, né? No Salmo 119, versículo 89, diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Então, a palavra do Senhor é para sempre. Sempre, o salmista fala aqui, para sempre a tua palavra, Senhor, está firmada no céu. E eu quero declarar isso, que eu creio que é para sempre, e que você também, amém? Crê que a palavra do Senhor está firmada no céu, e que ela está sendo agora firmada no teu coração, para sempre. Porque toda conquista, tudo aquilo que você busca, um dia passará, mas a palavra jamais passará. Ela é eterna. Tudo aquilo que você busca hoje vai ficar, mas aquilo que você conquista eternamente só é através da palavra de Deus. Lá em Jeremias, o profeta fala no capítulo 15, versículo 16, ele diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As suas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. A palavra nos alimenta, e através desse alimento, ela gera em nós o gozo e a alegria. Muitos rejeitam a palavra do Senhor porque não sabem do gozo, da alegria que é viver a palavra, que é praticar, que é receber, que é estar realmente firmado nela. E aqui o Jeremias, né, o profeta chorão, ele fala de uma forma maravilhosa: logo eu comi a palavra. Quando eu a achei, eu comi, eu me alimentei. Eu deixei ela entrar no meu coração, porque para o meu coração ela é gozo e alegria. Amém? Depois o mesmo profeta, no capítulo 1, no verso 12, ele fala que Deus falando, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então o Senhor tem cuidado da própria palavra, para que ela seja cumprida na tua vida, para que ela seja cumprida na minha, na nossa vida. Ele mesmo, Todo-Poderoso, o Deus, Criador de todas as coisas, Ele vela pela sua palavra. Ele tem o cuidado para depois cumprir em nossa vida. Amém? O Senhor Jesus, em Mateus 4,4, Ele diz assim: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra de Deus nos traz vida. E nós precisamos ouvir todos os dias isso, todos os dias. A palavra de Deus nos traz vida. Precisamos ouvir versículos que nós já ouvimos 1 milhão de vezes, para que ela possa cada dia trazer vida em nosso coração. Amém? O Senhor Jesus, ainda em Lucas 21:33, diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então tudo vai passar, mas a palavra do Senhor não vai passar, nunca passará. Amém? E a palavra, ela protegerá espiritualmente as gerações. Fala comigo, a palavra de Deus protegerá espiritualmente cada geração.
É assim que funciona a palavra de Deus. E nós vamos ver lá em Deuteronômio, no capítulo 11. Abra comigo aí Deuteronômio. É o quinto livro da lei. Quinto livro da Bíblia. A partir do verso 8, diz assim: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé a regáveis, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo. Depois vai para o versículo 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Pega a tua Bíblia e faz assim, olha. Fala que a palavra de Deus esteja assim, olha, na frente dos meus olhos. Amém? Que seja por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Aqui o Senhor está direcionando um povo que havia sido liberto e que estava agora entrando numa terra que era totalmente diferente, uma terra que manava leite e mel, uma terra da promessa, uma terra em que o Senhor estava conduzindo esse povo, mas eles precisavam de direção, eles precisavam ser ensinados a proteger espiritualmente as gerações. Ou seja, o Senhor estava falando: olha, ponde, pois, as minhas, lá em verso 18, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as. Olha aqui, ó, no verso 18, atai-as por sinal na vossa mão, quer dizer, a palavra esteja sempre, porque é ela que vai proteger vocês, é ela que vai proteger a próxima geração, seus filhos, os seus netos, e o Senhor dá uma direção maravilhosa. E essa geração, ela cumpriu, ela obedeceu, e ela conheceu o poder de Deus. A geração de Moisés e de Josué, ela conheceu porque foi passado para essa geração, e essa geração passou a ser uma geração forte espiritualmente. Então eu imagino eles passando isso, né? Porque aqui o Senhor dava a ordem, ó, ensinai aos vossos filhos, falando delas assentados, quando está no caminho, a hora de deitar, a hora de levantar,
Fale para os seus filhos. E essa geração fez isso, porque essa geração experimentou o poder de Deus. E eu imagino eles contando, né? Os pais dizendo aos seus filhos: olha, na terra do Egito nós éramos oprimidos, ali nós éramos escravos, mas um dia, o Deus que nós servimos, esse Deus nos trouxe a libertação, nos tirou da opressão. E aí, quando caminhávamos para o deserto, esse mesmo Deus nos deu a direção, nos fez caminhar segundo os seus caminhos. E eles devem ter falado para os seus filhos: olha, teve tempos em que nós ficamos sem comida, mas o Senhor providenciava o maná dos céus. Quando acordávamos de manhã, eu imagino contando a história para o filho, quando acordávamos de manhã, esse Deus, Ele providenciava a comida do dia. Nós íamos lá fora e recolhíamos o pão, o maná. Um dia, o nosso povo teve vontade de comer carne. E esse Deus que nós servimos, os pais falando para os filhos, providenciou a carne do céu. Veio ali um monte de codornizes, e ali nós pudemos saborear uma carne maravilhosa, contando para os filhos. E os filhos recebendo aquilo e vendo o poder que Deus tinha de todas as coisas. Os maravilhosos feitos do Senhor, suas obras incontáveis. Olha, um dia tivemos sede, e a água era amarga, não tinha água. Mas o Senhor fez brotar da rocha uma água limpa, uma água que nós pudemos tomar. E essa geração recebeu toda essa orientação, recebeu e pôde viver com eles o poder de Deus, ali, no cuidado de Deus. E eles ficaram fortes espiritualmente. E eles puderam passar isso. Então seria a primeira geração, porque lá em Juízes fala de 3 gerações. Essa que foi forte espiritualmente, que passou para os seus filhos, que também foi forte espiritualmente, porque recebeu dos pais, recebeu, e viram o poder do grande Jeová Jirê, o Deus provedor. E eles ficaram fortalecidos e aprenderam a adorar e a servir ao Senhor. Fala comigo, eles aprenderam a adorar e a servir ao Senhor. Porque era um Deus que realizava as coisas. Mas aí, queridos, depois dessa geração, é com muita tristeza que a gente vê lá. Vamos lá para Juízes. No capítulo 2, é com muita tristeza que a gente vê uma terceira geração, totalmente diferente dessa segunda geração, ou dessa primeira que houve. Porque essa geração que foi ensinada por Moisés, os filhos de Moisés, os filhos dos líderes que saíram do Egito, essa geração que foi ensinada, ela fez valer Deuteronômio 6, que fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Vamos voltar só um pouquinho lá antes de Juízes. Vamos voltar em Deuteronômio no capítulo 6. Volta um pouquinho. No verso 5 fala assim, no 3 fala: ouve, pois, Israel, atenta em cumprires para que te bem suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Aquela terra que Deus havia prometido, e eles foram libertos do Egito e foram para essa terra. Aí no verso 5 fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essa geração aprendeu isso e viveu isso de uma forma maravilhosa. Fez valer
essa palavra na vida deles. Porque Josué é um líder forte, que levava a palavra de Deus. Um dia ele colocou o povo e falou assim: olha, decidam hoje, o que vocês querem seguir? Esse Deus que está fazendo tudo na nossa vida, ou aquele Deus que serviram seus pais? Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nesse momento ele impôs àquele povo algo maravilhoso em direção, em escolha. Escolha quem vocês vão servir. E essa geração escolheu servir ao Deus verdadeiro. Porque teve, fala comigo, porque teve um pai que foi firme na palavra de Deus. Amém? Mas aí, lá em Juízes, no capítulo 2, aí a partir do verso 10, é com tristeza que a gente vê uma terceira geração totalmente diferente. Olha comigo aí. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns, ou aos Baalins, né? Depende da versão. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Então prestem atenção, porque essa terceira geração decidiu não servir ao Senhor? Porque eles deixaram de adorar e de servir ao Deus verdadeiro. Porque os seus pais, que haviam passado para a segunda geração toda a palavra maravilhosa, que havia passado o conhecimento e o poder do Deus Altíssimo, eles negligenciaram o dever de proteger a próxima geração. Porque eles entraram numa terra que manava leite e mel. E eles começaram a aproveitar ao máximo daquela terra. E se distraíram com os prazeres daquela terra, com todos os frutos que estavam sendo oferecidos ali. E os pais, eu falei aqui de manhã, né? Normalmente nós justificamos, vou fazer isso para o meu filho, porque isso eu nunca tive, eu quero que meu filho tenha. Então eu creio que aquele povo também tinha uma justificativa. Nós vamos dar tudo para eles agora, porque nós vivemos tanto tempo lá no Egito. Foi muito tempo que nós vivemos lá oprimidos. Nós não tínhamos nada, vivíamos como escravo. Agora nós temos uma terra em abundância, uma terra abundante, próspera. Vamos aproveitar ao máximo. E eles sentiam prazer em ver os filhos aproveitando o máximo daquela terra. Só que negligenciaram passar aquilo que eles tinham que passar de geração em geração. E essa geração, a terceira, ficou fraca espiritualmente. E eles foram contaminados, influenciados pelos povos que os rodeavam, pelos cananeus, pelos heteus, pelos eus. Quantos povos estavam ali? Quantos estavam ali com outra cultura, sem conhecer o poder de Deus, com prazeres que vinha daquela terra. E aquela geração começou a se deliciar com isso, e não receberam o mais importante, que era aquilo que estava sendo passado de geração em geração, aquilo que Josué passou para os seus filhos, mas seus netos não receberam. Vocês estão me entendendo, queridos? E nós, como pais, hoje não é diferente a nossa geração.
o que acontece hoje na nossa geração? Ficamos distraídos, nos distraímos com os prazeres deste mundo, com a abundância e com a prosperidade que o mundo oferece. E esquecemos, negligenciamos a parte mais importante, que é a proteção espiritual para os nossos filhos, para a nossa geração, pela geração que virá depois. É a proteção espiritual que vem de geração em geração. E se a igreja não se fortalecer nisso, se você, pai, não tomar hoje uma decisão, não tomar uma postura como tomou Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A tua geração, ou os teus netos, estão sujeitos aqui, a acontecer a mesma coisa que aconteceu com essa terceira geração. De esquecer quem é o Deus verdadeiro. E servir a deuses falsos. Aquilo que não vem dos céus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a receber o maná do céu. Nós precisamos ensinar os nossos filhos como é que Deus age em nossa vida. Nas coisas simples, eu comentava aqui de manhã que o apóstolo ontem esteve conosco, e ele falava das coisas simples, das experiências simples que nós temos no nosso dia a dia com o Senhor. Porque Deus é um Deus de detalhe. E são nas mínimas coisas, nos detalhes pequenininhos, que a gente vê a mão de Deus. E o seu filho vai entender o poder de Deus nas coisas pequenas. Na tua experiência com o Senhor, o teu filho vai entender o poder de Deus. E eu pergunto para você, quais são as experiências que você está tendo com o Senhor, querido? Quando falta algo na sua casa, você tem chamado o seu filho e falado, vamos orar, filho, aqui? Vamos orar para Deus nos abençoar. Para que ele possa ver o poder de Deus. Muitas vezes nós investimos pesado, né? Nos nossos filhos, os melhores brinquedos, o celular da época, da hora. Mas quantos pais, são poucos, aqueles que entram numa livraria evangélica e compram uma Bíblia e entrega para o seu filho e fala, vamos orar junto, vamos ler junto, vamos estudar a palavra junto. Os pais, o filho nasce, ele quer logo falar, que time você vai torcer, meu filho? Vamos aqui. Vamos torcer para o Corinthians, para o Palmeiras, para o São Paulo. Coloca lá na porta da maternidade. Queridos, nós precisamos passar para os nossos filhos a palavra do Senhor. É isso que vai proteger o teu filho. Não é o celular da hora que você dá para o teu filho para saber em que festa que ele vai estar, aonde ele vai estar. Não é isso que vai proteger o seu filho. O que vai proteger o seu filho é aquilo que está no coração dele, vindo do Senhor, que você ensinou. É isso que vai proteger o seu filho. A roupa de marca não vai proteger o seu filho. Glória a Deus se você pode comprar. O pastor Arão, um dia ele deu um curso sobre o financeiro. E ele dizia assim, olha, quando você for comprar alguma coisa, você para, pensa e fala. Gostou? Gostei. Pode comprar? Então compra. Então, glória a Deus, se você parou, falou, posso comprar para o meu filho. Nós não somos contra isso. Mas isso não é importante na vida do seu filho, não é o mais importante. O tênis de marca, a roupa de marca, ou o celular da hora, ou a festa que ele deve ir bem vestido, porque tem amigos lá. Não. O seu filho precisa estar com o interior cheio da palavra de Deus. Cheio daquilo que você ensinou, que você
liberar o seu filho lá fora, sabendo que ele tem no coração os princípios do Senhor. Pais, hoje a nossa geração se encontra assim, porque nós negligenciamos o dever de proteger essa geração. Nós negligenciamos, o pastor Osni tem pegado firme sobre culto doméstico. Faça o culto doméstico, porque é nesse momento que você vai estar ensinando teu filho, vai estar orando com seu filho, vai deixar Deus manifestar o seu poder na sua casa. É nessa hora, levantando um altar de adoração com a sua família. Nas coisas simples. O Fernando hoje me falou assim, ó, depois da pregação, né? Ele falou que a Rebeca estava no carro. Vem cá, Fer, fala rapidinho aqui. Eu e a Paty estávamos conversando, estávamos indo para a casa da minha mãe e o CD estava tocando, e estava tocando a música que as meninas, inclusive, até dançaram aqui, da dança da Fernanda Brum, que diz assim, como é que é? Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se ninguém se dispõe a ir? E quando ela falou isso, como crerão se ninguém se dispõe a ir, eu e a Paty estávamos conversando. Aí do nada a Rebeca lá no fundo falou, eu vou. Como crerão se ninguém se dispõe a ir? A minha filha pega e fala assim, eu vou. Na hora eu olhei para a Paty, eu falei, você ouviu? Ela falou, eu ouvi. Eu olhei para trás, olhei para trás assim, olhei no retrovisor, né? Estava dirigindo, eu falei, filho, o papai te abençoa em nome de Jesus. A Paty falou, eu também, mas se eu for junto. Então é isso que nós precisamos passar. E o pastor Fernando, o jeito que ele faz aqui, ó, que ele chora diante de Deus na adoração, na casa dele é a mesma coisa. E a Rebeca vê isso. Vocês entenderam? Então o teu filho está olhando para você. Está olhando. Ele está vendo, porque se você tem experiência com Deus, o seu filho vai ter. Se você é frio na sua casa, o seu filho vai ser frio, e não exija dele, porque ele não vai ser. Filho, vai para a igreja, você tem que ir para a igreja, mas você não dá importância e não vem. Que coisa linda. Os adolescentes, a Letícia aqui falou que foi a primeira festa, né? Mas é a primeira festa, eles já tiveram outra festa, mas é a primeira festa que os adolescentes fazem tudo sozinhos, para os pré-adolescentes, até a pregação, tudo. A Lê deu uma palavra maravilhosa aqui, que alegria ver isso. É isso que tem que ser gerado nessa geração. O que eles cantaram aqui, vocês prestaram atenção na letra? Então vocês podem imaginar o nível que foi. Então eles brincaram, fizeram tudo isso, mas teve primeiro a essência daquilo que Deus está ensinando. Agora veja bem, querido, se você não toca no assunto na tua casa para os teus filhos, olha, filho, papai está numa situação difícil aqui. Vamos invocar o nosso Deus. Se você não ensiná-lo a fazer isso, ele vai, quando ele crescer, ele vai usar de outros recursos para acudir quando ele estiver em situação difícil, menos buscar o nosso Deus. Mas se você ensiná-lo a buscar, ele em toda situação de apuro, ele vai correr para o Senhor. E ele terá a direção do Senhor. Vocês estão entendendo, amados? E é só assim que nós protegemos. E tem que começar em nós. Porque você está vivendo essa geração agora. Você está vivendo. E como tem sido, é uma geração forte espiritualmente. Você pode dizer assim, olha, os meus filhos, os meus descendentes agora vão estar fortes espiritualmente porque eu estou.
porque a minha posição está igual à de Josué. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Não tenha medo, eu falei aqui de manhã, não tenha medo de dizer não para o seu filho. Sabe por quê? Porque quando nós somos firmes, porque a palavra de Deus é sim, sim e não, não. O que passar disso, vem do maligno. E quando nós temos firmeza nisso, os nossos filhos percebem. Porque eles ficam perdidos e sem direção quando os pais não têm firmeza na palavra de Deus. Nós temos experiência aqui quando a gente trata com alguns casais que têm filhos, e os filhos percebem que os pastores estão disciplinando os pais, ou estão orientando, ou estão ensinando. Você sabe o que eles fazem? Eles ficam felizes da vida. De repente vem e dá um abraço no pastor, do nada assim, na pastora, porque você vê gratidão. Eles percebem que a casa precisa de direção do Senhor. É uma experiência maravilhosa a gente perceber isso, quando nós estamos tratando com as famílias. Sabe por quê? Davi já disse no Salmo 23, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, os filhos se sentem consolados quando vem a vara do Senhor. E essa aqui, ó, melhor vara. Talvez você nem precise usar a vara literalmente, porque essa é a melhor vara. Quando nós nos convertemos, e que nós aprendemos que tinha que usar a vara, né? Que não era para bater nem com o chinelo, nem com a mão, coisas assim, que era para usar a vara se necessário, na desobediência, quando enfrenta na desobediência. Mas nós aprendemos uma vara melhor que a vara literal que a gente pega das árvores aí, aquela vara molinha. Nós aprendemos que a palavra de Deus, quando entra no coração da criança, ela é a melhor vara. Sabe por quê? Quando as meninas desobedeciam alguma coisa, nós falamos assim, vem cá, senta aqui. Elas já decoraram e cansaram, né? Elas decoravam, já sabia de cor o versículo. Efésios 6. Lembra disso, pais? Honra, filhos, obedecei aos vossos pais. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E aí a gente falava assim, lê isso. Lembra lá? Lê isso aqui. Mas eu já sei. Lê. Aí lia uma vez. Não acontecia nada. Lê de novo. Mas eu já li. Lê de novo. Lia de novo. Lê mais uma vez. Aí sabe o que acontecia na terceira vez? As lágrimas começavam a descer. Por quê? Porque o Senhor ministrava no coraçãozinho delas. E eu aprendi isso, gente, que coisa gostosa. Aprendi isso, aí está a chave. E eu usava esse texto, eu e o pastor Osni, direto. E nós paramos de usar realmente a vara, literalmente. A Larinha, por exemplo, a vara só ficava pendurada na parede. Não precisava pegar, ela só olhava. E a gente ia para a palavra de Deus. Vocês entenderam? Proteção espiritual. Proteção que vem dos céus. E como é mais fácil você educar seu filho? Quando a gente aprendeu essa fórmula, como é tremendo. Porque você entrega, sabe o quê? Quando você pega a palavra de Deus e começa a disciplinar o seu filho e ensiná-lo, você passa para Deus, é Ele que vai ministrar. Você não precisa gritar, você não precisa ficar nervoso, você não precisa se aborrecer. Porque é Deus que vai ministrar, é Deus que vai exortar, é Deus que vai disciplinar. Vocês estão me entendendo, queridos? Então, amados, proteja o seu filho, mas através da palavra de Deus. Não adianta você pôr na sua casa alarme, fazer seguro do carro, se seu filho está descoberto espiritualmente. Você tem que ter certeza que seu filho, se acontecer alguma coisa,
e o pai resolver levar o seu filho, você tem que ter a certeza que ele está protegido espiritualmente, que ele está com o Senhor. Vocês estão me entendendo? Às vezes nós gastamos tanto, mas tanto, e começamos a nos distrair, como aquele povo dessa geração ali, que Juízes fala, os netos de Josué, que os pais não ensinaram, não passaram para eles o poder de Deus, se distraíram com os prazeres daquela terra, foram influenciados. De que maneira o seu filho tem sido influenciado? Pastor Fernando pregou aqui domingo sobre como você está influenciando as vidas. Agora eu pergunto para você, como o seu filho tem sido influenciado? Pela TV? Pelos filmes que estão sendo apresentados ali? Porque o diabo, eu falei aqui de manhã, o diabo tem pego pesado para usar, para trabalhar na mente dos nossos filhos. O que tem influenciado? É a tua postura em casa. Hein, pai? Hein, mãe? Qual tem sido a sua influência? A Cláudia e o Renato vão ter o primeiro filho. O maior presente que você dá para Letícia, Cláudia e Renato, maior presente, os princípios do Senhor. Esse é o maior presente. O resto, o Senhor acrescenta. Ele acrescenta. Cai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o resto vai ser acrescentado. E como pais zelosos que nós somos, nós queremos dar tudo para os nossos filhos. É ou não é? Meu filho tem que ter tudo. Até o que eu não tive. Hoje, querido, o maior tesouro que eu não tive na minha infância foi isso aqui. E isso eu quis dar para os meus filhos. Vocês estão me entendendo? Não adianta você ser bem-sucedido lá fora. Você ganhar muito dinheiro, ser o melhor professor, o melhor doutor, ou o melhor na sua profissão. Se a sua casa não estiver embasada nisso aqui, essa tua conquista não vale nada. Vocês estão me entendendo, queridos? Nós precisamos entregar totalmente a nossa casa. Mas tem que começar em nós. Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, ele fala, vamos lá. 2 Timóteo, no capítulo 3. Ele fala dos males e as corrupções dos últimos dias. Porque existe uma geração que não recebeu o tesouro dos céus. E olha como fica esse povo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Por que nega o poder? Porque não recebeu aquilo que vem de Deus. Deus é Deus das mínimas coisas, das pequenas e das grandes. Nós temos que ter certeza que assim como Deus cuida das coisas pequenas, Ele também
é o Deus do impossível, das coisas grandes. E tem que começar em nós. Pais, não permita se distrair com os prazeres deste mundo. Talvez você tenha lutado tanto para conquistar algo e que nem você está entendendo por que você está correndo tanto. O pregador de Eclesiastes, ele fala que tudo é vaidade, correr atrás do vento, se não estivermos com uma base no Senhor. Se a nossa casa não estiver fortalecida no Senhor. É correr, fala para o teu irmão, é correr atrás do vento. E aqui quando Paulo diz isso aqui, serão egoístas, avarentos, jactanciosos, né? Aqui fala em desobedientes aos pais. É o que mais a gente vê hoje, é ou não é? Pais com medo de chamar a atenção do filho. Medo da reação do filho ou da filha. De bater porta, de bater o pé, de gritar, de emburrar, de sair de casa. É ou não é? Nós não temos que temer quando estamos embasados, edificados, alicerçados na palavra do Senhor. Não dê ao teu filho tudo o que ele quer. Vocês estão entendendo, queridos? Não dê tudo o que ele quer, porque ele vai ficar sem limite. E quando ele crescer, ele vai fazer tudo para conseguir o que ele quer. Pastora, mas você está falando isso aqui na igreja? Tem isso? Querido, se você, pai, não estiver passando para o teu filho isso aqui, você não vai ter proteção espiritual para ele. Ele pode vir todo domingo na igreja, porque você quer que ele venha. Mas se ele não tiver esse alicerce que você passe para ele, a alegria de servir ao Senhor. Tem pais passando que o servir ao Senhor é ruim. Que a igreja proíbe isso e proíbe aquilo. A igreja não proíbe nada. O que nós precisamos passar para os nossos filhos é a alegria de estar na presença do Senhor. A alegria da salvação. A alegria de saber que o Deus que nós servimos é o Deus de todas as coisas. Porque tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. Ensinar os nossos filhos o pão de cada dia, que aquilo que nós comemos em casa é o Senhor que deu, que a cama que ele dorme é o Senhor que deu. É passar para o seu filho quando você tem uma enfermidade, falar: filho, vamos aqui orar, para que esse espírito de enfermidade vá embora da nossa casa, porque o nosso Deus é o Deus da cura. Agora, como você vai convencer o teu filho? Se você precisa ser convencido. O Senhor fala: entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Lá em Atos, no capítulo 17, no versículo 30, põe para nós aqui, fazendo um favor. Olha aí. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. O arrependimento é a volta a Deus. O arrependimento é o recomeço.
O arrependimento é a mudança de história. O arrependimento é a restauração das nossas vidas e da nossa casa. Vocês estão entendendo, queridos? Pode ser que até hoje você tenha negligenciado. Pode ser que até hoje você não conseguiu pegar o seu filho e fazer o que tinha que fazer segundo a palavra de Deus. Mas o Senhor fala aqui em Atos que o tempo da ignorância Ele não conta. Mas avisa a todos os homens em toda a parte que se arrependam, para que haja uma volta ao Senhor. E lá em Mateus, no capítulo 3, Mateus, capítulo 3, João Batista, naqueles dias apareceu João Batista, andando no deserto da Judeia, e dizia, você pode falar esse versículo? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então não importa o que estava acontecendo até hoje na tua casa, não importa. O que importa é que agora, nesse momento, você tome a decisão de mudar esse quadro. Vocês estão entendendo, queridos? Deixando o Senhor gerar um arrependimento por ter dado valor a tantas coisas, estabelecendo na sua casa valores do mundo e negligenciando os valores de Deus. Que o Senhor possa gerar no teu coração, no meu coração, no nosso coração, esse arrependimento. Para que o Senhor possa operar com uma renovação que vem só dEle. Porque eu sei que há uma timidez colocada pelo Satanás na vida dos homens, dos pais. E ele tem facilidade em falar e contar piada, em contar coisas do time, mas na hora que chega para contar a palavra de Deus, para aplicar a palavra, exortar dentro da palavra, ele tem dificuldade, uma timidez que não vem do céu. Fala comigo, isso não vem de Deus. É maligno. Então, em nome de Jesus, querido, você vai colocar a sua mente, o seu coração, os pais aqui, e vai dizer, Senhor, me dê a ousadia, me dê a intrepidez, restaure em mim a alegria de te servir, para que eu possa passar para os meus filhos. Porque a gente vê, o diabo hoje, ele tem calado os casais em casa, tem calado. Por que acontece isso? Porque é uma estratégia maligna, para que a palavra de Deus não seja pregada. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai rejeitar toda a timidez. Você vai pedir ao Senhor que gere em você um arrependimento genuíno, por ter até hoje bloqueado isso na sua casa. Porque nós cantamos aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós gostamos disso, não é? Mas e como está a nossa casa, queridos? Como está? Quanto tempo você perde diante de uma televisão? Não precisa responder, faz a conta. Quanto tempo? E quanto tempo você gasta com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu filho, lendo a palavra de Deus e orando e falando, esse Deus que nós servimos é o Deus do impossível, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que salva.
Quanto tempo você tem gastado nisso? Queridos, a vara do Senhor, ela nos consola. E que hoje essa vara possa consolar o nosso coração dessa forma, gerando esse arrependimento e começando de novo, se necessário for. Vamos começar de novo, queridos? Pais, vamos começar de novo? Vocês querem começar de novo? Amém. Tudo aquilo que não foi feito até agora, vamos começar a fazer, proteger a nossa geração espiritualmente, proteger a próxima geração. Nós temos todas as ferramentas necessárias vindo do Senhor. É só usar. Feche os seus olhos. Deixa o